Aula 7, exercício baseado no padrão Prototype. A gente vai criar uma fábrica de violões para exibir a característica desses violões. Aqui a gente tem o nosso UML, vai ter a nossa main, nossa aplicação. Nossa main vai estar ligada com o nosso protótipo de violão, que é responsável por ser uma base para todo e qualquer violão que a gente criar, mas ele só cria violão. E a gente vai ter nosso violão, que vai ser a classe base vai ser a classe que vai criar os violões, com base nesse protótipo. Inclusive eu acho que essa main tá errada, porque violão também conecta na main. Essa OML tá errada. Aqui no nosso Visual Studio, a gente vai ter o nosso protótipo de violão. Aqui a gente vai ter nossas informações, o nome, o tipo de corda e a quantidade de cordas que o violão tem. Todas essas informações são protect, porque elas são privadas para essa classe. A gente vai ter aqui um método de exibir descrição, que não é um método abstrato, mesmo essa classe é abstrata, porque as outras classes não precisam modificar ele. Ele vai ser o mesmo para todas. A gente vai ter nosso método clonar, que agora sim é um método abstrato, que retorna um tipo protótipo do violão. A gente vai ter aqui nossos getters e setters. A nossa classe violão vai estender do nosso protótipo violão, e aqui a gente vai implementar os métodos necessários. Então, primeiro a gente vai ter dois construtores. A gente vai ter um construtor passando as informações, tanto o nome, tipo de corda e a quantidade de cordas, construtor padrão. E a gente vai ter um segundo construtor, que é um construtor privado para essa classe. E esse construtor ele vai passar um violão aqui dentro, um violão pronto. Para que a gente vai usar esse construtor, esse segundo construtor? A gente vai usar ele no clonar aqui. Por isso que ele é privado, porque só essa classe precisa de acesso a ele. Então, quando a gente clonar, ele vai retornar um novo violão usando as informações desse violão aqui. Então, esse violão pronto vai ser usado como base para o novo violão. Aqui na nossa main, a gente vai ter um scanner para a gente ler as informações do console. A gente vai instanciar o nosso primeiro violão, que vai ser um protótipo. Aqui a gente vai ter uma variável para controlar um switch e para controlar um loop de repetição. E aqui a gente vai definir os violões clonando esse primeiro violão que a gente fez. Então, a gente vai criar aqui um violão clássico usando o protótipo. E esse protótipo ele vai simplesmente pegar esse clone, a gente vai clonar o protótipo e ele vai passar as informações para o clássico. Lembrando que quando a gente clona, se a gente voltar aqui em violão, ele retorna um violão com as mesmas informações do violão que a gente está clonando. E depois de clonar, a gente só precisa mudar as informações. Então, para o clássico, a gente põe clássico.set nome clássico, tipo de corda nylon e a quantidade de cordas. E a mesma coisa para os outros. Então, o folk é o folk, cordas de aço com 6 cordas. Flat é o flat, cordas de nylon, 7 cordas. Jumbo, jumbo, aço, 12 cordas. 7 cordas, 7 cordas, nylon, 7 cordas. 12 cordas, nylon, 12 cordas. Parlor, que são os 0 duplo e 0 triplo. Eu só coloquei o tipo de corda e a quantidade de cordas porque eu vou alterar o nome dele lá no nosso switch. Aqui a gente vai ter um menuzinho para o usuário. E aqui ele só vai exibir o nosso switch, o usuário vai escolher qual opção que ele quer e ele vai exibir as informações. E se ele escolher o parlor, ele vai perguntar qual tipo de parlor que o usuário vai querer, o 0 único, 0 duplo ou 0 triplo. Então o nome vai mudar baseado em qual o usuário escolheu. Então parlor 0 único, parlor 0 duplo, parlor 0 triplo. Opção inválida, e se o usuário não definir a opção,
vai ser definido como não identificado o tipo de zero. E aqui para o usuário sair da aplicação, o zero para o usuário sair da aplicação, continuar false, para quebrar o while, e a opção default. Vamos executar? Na verdade, antes da gente executar, tinha uma outra forma de fazer isso aqui. Que seria eu usar apenas um violão, em vez de eu ter um protótipo clássico, protótipo folk, protótipo flat, eu criar só um protótipo e aqui no nosso switch eu definia e todas as informações aqui dentro e exibir ela direto aqui no switch, em vez de eu criar fora e exibir ela e só estar exibindo no switch. Então eu passaria toda a informação aqui mas eu só precisaria de um protótipo para isso. Então, em vez de eu fazer toda essa parte aqui fora, eu viria aqui, colocaria aqui protótipo clona, passaria as informações do clássico e exibiria. Aí depois eu faria tudo para as outras classes, seria a mesma coisa. Mas eu preferi fazer desse jeito, ficou mais organizado. E é isso. Agora sim, vamos para execução. Bom. Agora sim, vamos para execução. Digite o nome do modelo, o número no caso, porque eu tenho que mudar isso aqui inclusive. Então, clássico, violão clássico, 6 cordas de nylon. Folk, violão folk, 6 cordas de aço. Flat, violão flat, 7 cordas de aço. Jumbo, violão jumbo, 7 cordas de aço. 12 cordas de aço. 7 cordas, violão 7 cordas, 7 cordas de nylon. 12 cordas, violão 12 cordas, 12 cordas de nylon. Parlor, escolha o tipo, vamos colocar o zero único. Violão parlor, zero único, 6 cordas de aço. Parlor duplo. Violão parlor, zero duplo, 6 cordas de aço. E parlor triplo, 3 cordas de aço, 6 cordas de aço. E vamos sair. O legal desse método de protótipo é que a partir do momento que você tem o protótipo criado, tudo que você vai criar aqui, todos os próximos violões, você consegue fazer com base nesse protótipo, só apenas clonando ele. Mas lembrando novamente, você só consegue criar violões. Você não consegue criar uma guitarra com base num violão. Quer dizer, talvez consiga, mas não aqui. E é isso.